Beleza? Bom dia, pessoal. Boa tarde. Eu estou aqui com o Isaac Hack, atleta aqui de Brasília. Vamos usar aquele jargão que a gente está acostumado, né? Cria do DF. E o Isaac já saiu da categoria de base e hoje ele está na categoria profissional. Isaac, seja bem-vindo ao Basquete Media Capital. É um prazer estar te entrevistando. A gente tem te acompanhado há algum tempo. E você, assim, o teu estilo de jogo, ele é um exemplo para as categorias de base. Então, assim, para contextualizar a nossa entrevista, eu queria começar com algo bem simples. Como que você começou a jogar basquete e qual foi a tua inspiração para escolher esse esporte? Desde o começo, eu sempre quis fazer algo diferente, desde que eu era pequeno. Então, eu já tentei, desde quando eu era pequeno, eu tinha jogado futebol já andei de skate, já até joguei videogame, queria virar jogador de videogame profissional, mas a partir dos 13 anos eu descobri o basquete e realmente foi algo que eu quis levar para frente. E foi algo que eu me senti muito preenchido e eu achei que aquilo lá era para mim. Então a partir dos 13 anos eu comecei a jogar basquete, a partir dos 14 comecei a treinar forte, mesmo de verdade, mesmo, e isso daí foi na pandemia, 2020. Eu e meu pai, a gente fez uma cesta de basquete em casa, porque eu não podia ir pra quadra, né, treinar. E naquela época lá foi provavelmente a época que eu mais treinei. Com certeza, eu treinava o dia todo, porque não podia sair, né? Era o dia todo dentro de casa, e treinando. Então, começou assim, e a partir dos 15, 16, fui fazer a peneira. Tá, mas, assim, ninguém começa a jogar basquete do nada. Você teve alguma inspiração? Você viu alguém? Ou você presenciou algum jogo? O que te inspirou a escolher o basquete? Kobe Bryant. Kobe Bryant? Kobe Bryant. Ele que foi daí que, tipo, isso realmente entrou na minha cabeça sobre a coisa do treino, a coisa a gente fala hard work, né? Então a gente comecei a treinar mais assim, por causa do Kobe Bryant. Comecei a entender a mentalidade dele. Então isso me ajudou muito. Eu comecei Bom, todo mundo da minha idade geralmente treinava o quê? Uma vez, o dia, 2 vezes na semana, às vezes. E eu comecei a treinar 2, 3. Então eu consegui alcançar eles, bem antes que eles conseguiram alcançar eu. E aí, isso tem muito a ver com a minha segunda pergunta. Qual é atualmente a tua rotina de treinos? Bom, desde que eu comecei a me preparar para ir para os Estados Unidos, eu comecei a treinar, sempre treinei 3 vezes ao dia, mas eu comecei a ir para o clube da ABB, então eu ficava de lá de manhã até a noite. Então eu acordava 5 horas da manhã, 6h30, 7 horas assim eu chegava lá, pra treinar lá, né, certo? Então eu treinava de 7 horas até umas 9, mais ou menos. De lá saía pra academia, que a academia também era de lá. Descansava, almoçava, e à tarde fazia um treino de arremesso. Geralmente era um treino mais leve que o treino da manhã. Então era 3 treinos por dia, 2 na quadra, 1 na academia. Tá, mas você está falando isso hoje, né? Isso. Hoje, como praticamente um adulto. Quando você começou, qual era a tua rotina de treinos? Minha rotina de treino, quando eu comecei a jogar basquete de verdade mesmo, minha rotina de treino era... Bom, eu tinha aula, né, da aula na pandemia, então era de manhã eu tinha aula, a partir de meio-dia eu almoçava, já ficava lá na quadra dentro de casa. Então eu ficava treinando geralmente das 2 até as 6, 7 horas assim mais ou menos. Então fazia 2 treinos de skill mesmo e malhava só em casa mesmo. Um peso de, tipo, arroz, aqueles amaciantes assim, ficava fazendo esses lá, que não tinha academia, né? O que se via no YouTube, o que se via as pessoas fazendo, se apropriava e fazia isso em casa. Sim, sim. Bacana. Isaac, você comentou sobre a sua rotina de treino, mas eu queria saber uma coisa mais específica. Como é que você lida com os momentos de dificuldades nos treinos e nos jogos? Eu acredito que toda vez que eu tenho uma dificuldade num treino, eu sempre penso no objetivo maior, que era o que começou, né? Desde que tudo começou, eu sempre penso no objetivo maior. Então, eu sempre via isso como obstáculos que me faziam melhorar. Então, se tinha algum obstáculo na minha frente, eu acredito que Deus colocou lá para aquilo lá poder eu evoluir e chegar no nível necessário até chegar no meu objetivo final. Então, eu sempre via assim. Tá, mas, assim, nesse mesmo sentido, e nos momentos de pressão? Como é que você lida com a pressão durante as competições?
Eu acredito que nunca teve tanta pressão, assim, nunca senti tanta pressão. Eu sentia mais aquele frio na barriga antes de começar os jogos, que é aquela incerteza, né? Tipo assim, querendo ou não, você tá colocando tua cara lá e pode errar, né? Pode acontecer esse tipo de coisa. Então eu acredito que nunca tive muita pressão, acho que foi mais aquele friozinho na barriga, mas na hora que eu começava o jogo, zerava. Não sentia tanta pressão assim. Você tocou num tópico interessante, o medo de errar. O medo de errar faz com que amanhã você acerte. Você conseguiu se adaptar rapidamente a esse medo de errar? Eu acredito que toda vez que eu sinto medo que eu vou errar alguma coisa, eu consequentemente erro. Então, quando eu perco esse medo, depois que eu comecei a melhorar minha confiança ao longo dos anos, isso melhorou muito. Eu perdi o medo de errar. Então, quando você perde o medo de errar, a chance de você acertar é muito maior. A carreira tem aquele momento em que o atleta se questiona se é realmente aquilo que ele quer. Em algum momento da sua carreira até agora, você pensou em desistir do basquete? Nenhum momento. Na verdade, desde que eu decidi eu vou fazer isso na minha vida, eu fiquei com isso. Desde os meus 13 anos, desde os 14 exatamente, né? 13 eu comecei a jogar, mas 14 eu decidi que era isso pra mim, mas sempre teve essa dificuldade, né? Com certeza. Sempre teve esses obstáculos, mas era aquela coisa que eu te falei. Eu sempre via como objetivo final, mas nunca pensei em desistir. Nunca pensei em desistir. Eu sempre continuei nesse caminho forte. Então, pelo que eu estou vendo aqui, a tua vida é muito em torno do basquete. Mas agora eu quero saber o seguinte. O que é que você faz fora do basquete? O que é aquilo que você gosta de fazer, que te dá prazer, que te relaxa, fora do ambiente do basquete? Cara, você diz hobbies? Sim, pode ser hobbies. Cara, eu gosto muito de ficar com a minha família. Eu acredito que essa é uma parte muito boa. Inclusive, quando chega em momentos assim que a gente vai se mudar, né, que a gente vai para outros lugares, a gente começa a valorizar ainda mais a nossa família. Então, acredito que estar com a minha família é a melhor coisa que eu posso fazer. Mas sim, sem ser família assim, hobbies, eu gosto muito de lutar boxe. Lutar boxe? Lutar boxe. Inclusive, eu tenho um saco de pancada aqui, eu acho legal. Interessante, cara, né? Então, assim, já que você tocou no aspecto família, a pergunta que não quer calar é o seguinte: como é que a sua família apoia na tua jornada no basquete? 100%. Na verdade, eu nem estaria aqui se não fosse por causa da minha família. Tipo assim, desde o começo, a minha avó ali, ela com certeza sempre esteve aqui cuidando de mim. Isso foi a melhor coisa que Deus colocou na minha vida, com certeza. Tipo, a minha família, meus avós, meu pai, minha mãe, eles sempre estiveram aqui, entendeu? Então acho que esse é o motivo de eu conseguir chegar em lugares maiores, entendeu? Então todo dia eu chego aqui, a minha avó, ela pergunta como é que eu tô, ela se importa realmente. Então eu dar valor pra isso é muito importante. Rapaz, isso é interessante. Família é tudo na vida das pessoas, né? Então, assim, e para finalizar, queria que você comentasse um pouquinho como é que você se imagina daqui a 5 anos como jogador de basquete. Bom, meu objetivo final é chegar na NBA. Então, acredito que isso é não vejo muito isso como um sonho. Eu vejo isso como um objetivo, que é algo que eu acredito muito fortemente que eu vou alcançar. Eu genuinamente acredito que eu vou alcançar. Então, como eu me vejo é jogando na NBA. Isaac, e falando da profissionalização, eu tinha te perguntado há pouco os teus planos de futuro, daqui a 5 anos, mas e agora? Quais são os planos de agora que você está colocando em execução? Bom, eu entrei em contato com muitos técnicos dos Estados Unidos, de high school, de universidade, e como eu terminei a escola ano passado, eu tentei fazer um postgraduate, que é que você faz mais um ano do high school, né, para você conseguir uma oferta de divisão 1. E eu acredito que isso seja uma ótima oportunidade para mim. Eu entrei em contato com vários técnicos, consegui uma bolsa para a Florida Coastal Prep. Então, alguns brasileiros já foram para lá, inclusive. Então, eu consegui uma bolsa para lá, estou indo essa segunda. E é isso, acho que isso vai ser uma grande oportunidade para mim. Acredito que eu consigo chegar bem longe com isso. Quero conseguir uma fé de divisão 1. E é isso que vai acontecer. Essa conquista foi, assim, conta um pouquinho como é que aconteceu esse processo. Você teve algum agenciamento? Foi a sua família que correu atrás? Como é que aconteceu isso? Bom, em 2023, o Patrick Yoder, que é um jogador que agora está na Overtime Elite, ele veio aqui fazer um camp aqui em Brasília, lá no Clube do Exército, e o meu técnico Rafael, ele conseguiu um convite, uma cortesia para mim ir lá de graça. Consegui ir lá, treinei, conversei com o Patrick, que já sabia falar inglês, então isso me ajudou muito.
Com certeza. Então conversei com ele, conversei com a família dele. Então ele conseguiu uma bolsa pra mim na escola dele, só que era de 50%. Eu não ia conseguir pagar isso, porque era 50% de $50 mil. Então era $25 mil, não ia ter como. Então era isso que... Aí eu consegui ir lá, só que eles falaram que essa era a melhor bolsa que eles conseguiam entregar. Eu não ia conseguir fazer isso. Então eu entrei em contato com outras escolas, entendeu? A partir desse tempo aí, e eu consegui essa bolsa melhor. Então, Isaac, prazer, assim, adorei a entrevista, tá? E da minha parte, e da minha família também, a gente deseja todo o sucesso do mundo e que você consiga alcançar a sua vaga da NBA, cara. Muito obrigado. Obrigado.